Olá, sou o Thiago Fonsperling e esse é o terceiro vídeo da série Reflexões sobre o Marco Legal do Saneamento Básico. Como foi detalhado nos vídeos anteriores, por ser um tema bastante amplo, optei por dividir em blocos. No primeiro vídeo da série, fiz um panorama da situação atual do saneamento básico, apresentando elementos para uma reflexão dos possíveis motivos que explicam os péssimos índices nacionais do setor e quais são os seus entraves. Após essa contextualização, no segundo vídeo foi apresentada a Lei 11.445, promulgada no ano de 2007, com suas principais características e pontos de destaque. Para isso, foi feito um breve panorama institucional das últimas décadas, apresentando o contexto em que a lei foi discutida e aprovada no ano de 2007. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, volta lá e assista, porque eu acho interessante para dar uma sequência lógica nas ideias que estão sendo apresentadas aqui nessa série. Nesse terceiro vídeo, o enfoque será finalmente na Lei Federal 1426 de 2020, que altera o marco legal do saneamento até então vigente, que é a Lei 11.445 do ano de 2007. Como destaquei no início dos vídeos anteriores, acho importante ressaltar as premissas dessas reflexões, que tratam-se de recortes teóricos da realidade atual do saneamento, fazendo uma regressão histórica para explicar o atual momento e discutir os efeitos do marco legal de 2007 e a sua revisão agora no ano de 2020. Portanto, a ideia aqui é contribuir para o debate de maneira construtiva, visando tão somente a organização de ideias que, na sua essência, são tão complexas. Bom, assim como foi feito no vídeo anterior, uma contextualização do momento político e institucional em que foi discutida e aprovada a Lei 11.445, lá no ano de 2007, cabe aqui fazer o mesmo para entender o contexto em que se iniciaram as discussões de revisão do marco legal que culminaram na sanção da nova lei. Relembrando, no contexto de aprovação da 11.445, lá em 2007, a lógica institucional buscada pelo legislador na época foi de preservação da prestação dos serviços pelas companhias estaduais, em sua grande maioria. Lógica esta que foi herdada pelo Planasa. Ainda buscou-se resgatar a autonomia dos municípios na gestão dos serviços, mesmo que não definindo claramente na lei quem seria o titular, mas se apoiando na definição constitucional sobre este tema. Portanto, a partir desse período, o país buscou uma agenda de fortalecimento do planejamento dos serviços, tanto pela União, com a elaboração do PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, como pelos municípios, com a elaboração dos seus respectivos planos de saneamento básico. O PLAN-SAB passou por um longo período de elaboração, discussão e consultas públicas, até a sua aprovação em 2014. Ele se apoiou no cenário macroeconômico otimista que se tinha na época, estabelecendo as metas de universalização dos serviços de abastecimento de água em 2033 e, neste mesmo ano, o atendimento de 92% de esgotamento sanitário. O que se percebe hoje é um cenário macroeconômico completamente diferente do planejado pelo PLAN-SAB, muito em função da crise financeira vivenciada pelo país a partir do ano de 2017. Não que houve uma falha do plano em si, mas que a conjuntura nacional, tanto no contexto econômico quanto no político institucional, se inverteu de forma brusca nos anos subsequentes à sua aprovação. Naturalmente que todo planejamento se apoia também em cenários futuros incertos e que deve ser periodicamente revisado, como de fato ocorreu com o PLAN-SAB nos anos de 2018 e 2019. Se de um lado o Plano Nacional de Saneamento Básico prognosticou um cenário macroeconômico que não se concretizou, por outro lado, a maior parcela dos municípios brasileiros não foi capaz sequer de fazer qualquer tipo de prognóstico. Como já comentei nos vídeos anteriores, uma das principais evidências de que o marco legal de 2007
não foi devidamente implementado foi a omissão dos municípios em seguir o estabelecido em lei. Para se ter uma ideia, o prazo final para a elaboração dos planos foi estabelecido para o final do ano de 2014. Esse prazo final sofreu constantes prorrogações, primeiramente para o ano de 2015, na sequência 2017, sendo prorrogado novamente para 2019 e finalmente para dezembro de 2022. Atualmente, menos de 40% dos municípios do país têm o seu plano de saneamento básico elaborado. E quais são as consequências disso? Ao meu ver, são consequências gravíssimas ao setor. Ou seja, os municípios, via de regra, não foram capazes de definir as metas para os seus serviços, comprometendo, portanto, as metas estabelecidas pelo próprio PLANSAB, não foram capazes de definir as suas respectivas políticas municipais de saneamento básico, então deixando de estabelecer claramente quem deverão ser os seus prestadores de serviços, bem como as atividades de regulação e fiscalização, e, consequentemente, não regularizaram os seus respectivos contratos com os prestadores dos serviços. Então, como podemos ver, a agenda proposta de planejamento no período pós-Lei 11.445 ficou bastante comprometida e eu diria que afetou diretamente a própria implementação do marco legal. Outro fator para se contextualizar é que, quando da promulgação do marco legal de 2007, o país vivia um momento econômico bastante positivo e crescente, possibilitando investimentos robustos por parte da União em infraestrutura. Foi nesse sentido que foi criado, justamente em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Foi um importante programa de investimentos em infraestrutura, planejado para 4 anos, ou seja, até 2010, e que foi sucedido pelo chamado PAC 2 por mais 4 anos, até 2014. O programa teve a sua continuidade, entretanto com cifras muito inferiores às dos 2 períodos anteriores. Durante o período do PAC, o saneamento recebeu investimentos robustos, movimentando bastante o setor. O programa teve grande mérito de inserir na pauta os serviços de esgotamento sanitário, prevendo a ampliação da sua cobertura e tratamento, o que não ocorreu décadas atrás lá no Planasa. Entretanto, pode-se concluir que o PAC esbarrou em algumas dificuldades técnicas, como a falta de projetos, e também dificuldades políticas e institucionais, como fiscalização muitas vezes distante, entraves ambientais, direcionamento de volumes altos de recursos a sistemas que de fato já estavam bem estabelecidos. Podemos citar várias outras dificuldades técnicas e institucionais. Como já demonstrado no primeiro vídeo da série, ao fazer um paralelo entre o volume de recursos disponibilizados no período de 2007 e 2014 e os indicadores de cobertura dos serviços, percebemos que não houve um resultado esperado por este programa. Os déficits de cobertura e tratamento de esgotos são ainda enormes aqui no nosso país. A partir dos anos de 2016 e 2017, o país começou a sofrer uma grave crise financeira, impactando o volume de recursos não onerosos investidos no saneamento. Portanto, o setor sofreu mais uma vez, nesses últimos anos, com uma paralisia de recursos públicos. Soma-se a isso uma mudança no cenário político nacional, instituindo novas agendas e dando abertura ao setor privado para pressionar o poder público por mudanças regulatórias no setor. Portanto, resumidamente, é nesse contexto que se iniciaram as discussões para a revisão do marco legal do saneamento. Podemos dizer que houve uma dificuldade de implementação da Lei 11.445, com toda a lógica que foi pensada na época, somada a uma grave crise financeira vivenciada pelo país, mais uma estagnação do setor, com redução drástica dos investimentos públicos, mais uma mudança no pêndulo político e institucional do país e uma mobilização intensa do setor privado, alinhado a uma nova agenda política. Nesse contexto, as discussões para a revisão do marco legal do saneamento básico se iniciaram em 2017
E no ano de 2018 foi publicada a medida provisória 844, que acabou não sendo discutida no Congresso. Concluiu-se que não poderiam ser propostas alterações em um setor de grande relevância por medida provisória. Isso poderia acarretar uma falta de segurança jurídica. Ainda no ano de 2018 foi publicada outra medida provisória, a MP 868, que em tese seria discutida no ano seguinte. O texto era bem similar à MP anterior e da mesma forma não avançou no Congresso. Já em 2019, o novo governo resolveu seguir a estratégia de alteração do marco legal por projeto de lei. Assim, foram enviados vários textos para discussão, sendo que o projeto de lei que começou a ser analisado, discutido e foi até aprovado no Senado foi o PL 3261 de 2019. Ao ser enviado à Câmara, os deputados não analisaram esse projeto de lei e decidiram por iniciar as discussões de um novo PL, o 4162, que por sua vez foi costurado com o Senado a sua aprovação. E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei 1426. É importante destacar que foram vetados importantes artigos da lei e até o momento em que está sendo gravado este vídeo, o Congresso estava se mobilizando para discussão ou até então derrubada de alguns desses vetos. Feito esse panorama político, podemos fazer agora um sobrevoo no conteúdo técnico da lei. Basicamente, ela tem como objetivo principal atualizar o marco legal do saneamento básico, alterando não apenas a Lei 11.445 de 2007, como vários outros dispositivos legais, tais como a Lei 9984 de 2000, que dispõe sobre a criação da ANA. O objetivo dessa alteração é de inserir a nova competência dada à ANA, de ser responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento básico. Essa é uma importante característica do novo marco legal. Outra lei alterada foi a 10768, de 2003, que dispõe sobre o quadro de pessoal da ANA e que, por consequência, teve que ser revisado. Na sequência, altera também a Lei 11.107, de 2005, que dispõe sobre consórcios públicos. Ela precisou ser revisada em função da retirada da validade do dispositivo de contrato de programa para serviço de saneamento básico. Essa foi uma das principais alterações do novo marco. A Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também foi alterada, basicamente no tocante à periodicidade de revisão dos planos de gerenciamento de resíduos, passando de 4 para 10 anos, e também nos novos prazos para encerramento dos lixões. Outra lei alterada foi a 1389 de 2015, o chamado Estatuto da Metrópole, onde foi apenas inserida uma pequena referência às unidades regionais de saneamento básico, o que talvez foi até desnecessário, pois essa alteração já constou na Lei 11.445. E, por fim, alterou também a Lei 13.529, de 2017, com revisões no Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão, IPPP, o FEP-Caixa. Então, a Lei 14.26 é organizada de tal maneira que cada artigo altera cada lei que foi citada anteriormente. E, ao seu final, são apresentados alguns dispositivos finais, que talvez poderiam ter sido incluídos nas próprias revisões das respectivas leis. Finalmente, quais são as principais características do novo marco legal do saneamento básico? Vou aqui destacar os principais pilares que sustentam essa nova lógica institucional marcada pela Lei 14.26 de 2020. São eles: a definição de metas para a universalização dos serviços, a normatização regulatória pela ANA, os contratos de concessão feitos por licitação e o incentivo à prestação regionalizada dos serviços. Vamos começar falando sobre as metas para a universalização dos serviços.
No novo artigo 11b da Lei 11.445, fica estabelecida de maneira clara a universalização dos serviços até o dia 31 de dezembro de 2033, considerando o atendimento de 99% para o sistema de abastecimento de água e 90% para o sistema de esgotamento sanitário, incluindo aí a coleta e o tratamento. Considerando o enorme déficit atual de cobertura de esgotos no país, considero essa meta como ousada e muito difícil de ser alcançada no prazo determinado pela lei. Mas é interessante que se tenha estabelecido essa meta de forma a movimentar o setor e forçar as ações, principalmente de curto e médio prazo. Ainda observa-se uma aproximação ao objetivo 6 dos ODS, que por sua vez busca a universalização dos serviços em todo o mundo no ano de 2030. Fundamental destacar que o novo marco estabelece que os contratos em vigor deverão comprovar a capacidade financeira para atingir essa meta, e aqueles contratos omissos terão até 2022 para viabilizar essa inclusão. No caso do não atingimento das metas, a lei define que deverá ser aberto um processo administrativo pela agência reguladora de forma a avaliar as ações a serem adotadas. Ainda neste artigo 11b, foi inserida uma exceção para o não atendimento às metas até o ano de 2033, no caso da prestação ser regionalizada e os estudos comprovarem uma inviabilidade econômico-financeira para a sua universalização. Nesse caso, poderá ter uma dilatação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040. Esse, ao meu ver, é um ponto sensível da lei, pois a todo instante são colocados incentivos muito fortes à regionalização dos serviços, chegando quase a uma obrigatoriedade aos municípios. Mais à frente eu vou abordar um pouco mais sobre essa questão. Um ponto positivo desse tema da universalização é que todos os contratos deverão constar metas de expansão de serviços, de melhorias nos processos de tratamento, redução de perdas, qualidade da prestação do serviço, metas de eficiência e outras que estão dispostas no artigo 10A, todas elas visando a universalização em 2033. Destaco que no caso da revisão da Lei 11.445, o novo marco se restringiu somente a essas metas para os serviços de água e esgotos. Entretanto, estabelece também a revisão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, prevendo novos prazos para a disposição final ambientalmente adequada, sendo final de 2020 até 2024, dependendo do porte do município. Vamos passar agora para outro importante e positivo pilar, que é a normatização regulatória pela ANA. Uma das principais fragilidades do setor de saneamento é a regulação ainda incipiente e tecnicamente bastante heterogênea e fragmentada. A dificuldade de implementação da Lei 11.445 pelos municípios trouxe como consequência a não definição da atividade de regulação nos serviços. Trata-se de um assunto bastante técnico e complexo, o que exigia do município um corpo técnico robusto e capaz de mediar os prestadores de serviços e os seus respectivos entes reguladores. Isso fez com que essa importante atividade ficasse em segundo plano e, quando implementada, muitas vezes o regramento era tido como desconexo e sem embasamento técnico. As consequências disso são graves, pois criam uma insegurança jurídica entre os prestadores de serviços e o poder concedente. Ou seja, estamos falando de um setor bastante complexo na sua essência técnica, financeira e jurídica, e uma regulação fraca potencializa os riscos a todos os envolvidos. A solução encontrada pelo novo marco foi a instituição de normas nacionais de referência para a regulação dos serviços. E a entidade escolhida para ser responsável por essa atividade foi a ANA, a Agência Nacional das Águas. Ela tem uma sólida experiência na atividade de regulação dos recursos hídricos e terá agora essa nova atribuição.
Em linhas gerais, a ANA será responsável por editar normas sobre tarifas, padrões de qualidade e eficiência, governança regulatória, instrumentos negociais e várias outras responsabilidades. E na prática, quais são as consequências dessa nova competência da ANA? Primeiro, é importante atentar que ela deverá se estruturar para todas essas responsabilidades, abrindo novos cargos, capacitando pessoal e elaborando vários estudos iniciais sobre o setor. Portanto, essa estruturação leva tempo e não vai ocorrer de imediato. Segundo, o que já é um ponto pacífico e digerido pelo setor, mas que também é necessário destacar, é que isso não se trata de uma regulação dos serviços de saneamento centralizada na União. Ela terá a clara atribuição normatizadora. Portanto, os órgãos reguladores locais continuarão sendo os responsáveis pela regulação dos serviços de fato e terão total autonomia para a edição de suas regras detalhadas e condizentes com a realidade local. O interessante é que a ANA poderá ter ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam os titulares, as agências reguladoras locais ou os prestadores dos serviços, conforme disposto na revisão da Lei 9984 de 2000, que dispõe sobre as suas novas atribuições. Ainda no tema da regulação, a revisão da Lei 11445 dispõe que, da mesma forma como estava na sua redação original, a regulação dos serviços poderá ser feita pelo titular ou delegada. No caso da delegação, a ANA terá uma relação de todas as entidades reguladoras e fiscalizadoras que atendam às suas normas de referência. Desta forma, o titular dos serviços poderá delegar essa atividade a qualquer agência listada, dando preferência àquela que seja do seu estado. E caso não exista alguma agência certificada pela ANA, digamos assim, a delegação poderá ser feita a uma agência de outro estado. Temos que esperar para ver como que isso vai funcionar na prática de fato. Fala então sobre a meta de universalização dos serviços e a nacionalização das normas regulatórias. Agora, um fundamental pilar do novo marco, e que é bastante discutido, são os contratos de concessão por licitação prévia. Como já discorrido nessa série, a lógica institucional pensada lá pela Lei 11445 no ano de 2007 teve como fio condutor a manutenção da prestação dos serviços, em sua grande maioria, pelas companhias estaduais. O instrumento legal que permitia essa prestação era o contrato de programa, firmado entre dois entes da federação, no caso o município sendo o titular e o Estado sendo o prestador do serviço. A nova redação do artigo 10 da Lei 11445 estabelece que a prestação dos serviços por entidade que não integre a administração do titular deverá ser celebrado por contrato de concessão mediante prévia licitação. Ainda neste artigo, fica explícita a vedação do contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos da natureza precária. Portanto, na prática, toda nova concessão a ser realizada pelo titular do serviço deverá ser através de uma licitação pública, onde as companhias estaduais poderão participar ao pé de igualdade com qualquer outro interessado da iniciativa privada. Naturalmente que respeitando a habilitação mínima exigida pelo edital. Importante destacar que os contratos de programa vigentes permanecerão em vigor até o final do seu prazo contratual. Deverão, contudo, respeitar as metas de universalização estabelecidas pelo novo marco, sendo necessário, então, revisar os seus contratos. Com isso, esse pilar do novo marco legal passa a ser a grande mudança no setor, transladando de uma lógica institucional onde priorizava a prestação pública do serviço de saneamento para uma lógica onde o setor privado terá as mesmas condições de acesso às concessões dos serviços. É claro que para que fosse aprovada essa relevante mudança institucional no setor, houve um longo período de debates no Congresso Nacional entre todas as entidades do setor.
Uma maneira política que encontraram de amenizar essa alteração brusca de direção foi de inserir o artigo 16 da Lei 1426, que estabelece que os contratos de programa poderiam ser renovados por mais até 30 anos, desde que fosse alterado até 31 de março de 2022. Isso, na prática, quer dizer que o setor do saneamento teria um período de adaptação para essa nova lógica institucional. Ou seja, aqueles contratos que estão sendo vantajosos para ambas as partes poderiam ser renovados por mais uma vez. E aqueles que, por qualquer motivo, estavam lesando uma das partes poderiam não ser renovados e aí, após o seu término, seria aberta uma licitação pública. Entretanto, este artigo 16, que foi uma espécie de condicionante para a sua aprovação do projeto de lei, foi vetado pelo presidente. No momento que estamos gravando este vídeo, ocorre uma mobilização no Congresso para que, quem sabe, este veto seja derrubado. É interessante observar que, se por um lado esse artigo daria um tempo ao setor do saneamento de se adequar às novas regras legais, ao meu ver, até que corretamente, por um outro lado, ele vai contra toda a essência pensada pela própria lei, que seria a abertura do setor à iniciativa privada. Independente dessa contradição e também independente da derrubada do veto ou não, é fato que o novo marco legal, com esse pilar de contratos de concessão por licitação, altera completamente a lógica institucional do setor de saneamento básico. Então, pode ser feito um legítimo questionamento: qual será o futuro das companhias estaduais de saneamento básico? Não existe uma resposta única. Esse é um tema complexo, recheado por questões políticas e ideológicas, mas podemos fazer algumas ponderações. Vamos retornar até o período de criação das companhias estaduais, lá na década de 70, no período do Planasa. Elas foram fundamentais e preponderantes para o aumento da cobertura do abastecimento de água no país. Foram responsáveis pela formação de um corpo técnico competente e eficiente, deixando um legado teórico e prático para o setor e, literalmente, formando uma geração de especialistas. Ao longo das décadas, foram responsáveis pelo aporte de importantes volumes de recursos financeiros para ampliação dos sistemas e se tornaram a principal forma de prestação dos serviços de água e esgotos no país. O que se verificou com o passar das décadas é que diversos fatores contribuíram para a queda de produtividade de algumas companhias estaduais, chegando a se tornarem deficitárias em boa parte dos estados. Podemos citar os fatores externos, como as crises econômicas e as mudanças no cenário político institucional, bem como os fatores internos, como a má gestão, falta de capacidade de investimentos e forte influência política. Nesse contexto, as companhias estaduais saíram de um patamar de protagonistas para a universalização dos serviços e começaram a ser vistas como empresas deficitárias e com direcionamento político, principalmente nos estados com a maior carência de investimentos. Com isso, na década de 1990, ocorreram diversos movimentos para a privatização de ativos no setor, o que esbarraram na insegurança jurídica para dar sequência. Até que na primeira década de 2000 foram abertos na Bolsa os capitais da Sabesp, da Sanepar e Copasa, e em 2004 abriu-se uma nova oportunidade para o setor privado, com a promulgação da Lei 1179, que institui normas para licitação e contratação de parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Portanto, nessa trajetória das companhias estaduais, desde o Planasa até os dias de hoje, podem ser pensadas aquelas companhias que se mantiveram referências no setor e acompanharam todas essas mudanças institucionais. E podem ser pensadas também aquelas que pararam no tempo e que, de fato, se tornaram deficitárias e com problemas políticos e de gestão. Portanto, não se podem colocar todas as companhias estaduais em um mesmo patamar, tanto de qualidade e de gestão. E é claro que isso vale também para as empresas da iniciativa privada.
Agora, com o novo marco legal, o que se verifica é uma possibilidade de repaginação do modelo de gestão das companhias estaduais. Particularmente, entendo que será pouco provável a privatização em massa das companhias, como foi alarmado por alguns setores. Isso inevitavelmente ocorrerá com algumas, o que já estava se pensando antes mesmo do novo marco legal. E é claro que quase a totalidade das companhias estaduais vai perder parte do mercado que até então estava consolidado por elas. Então, entendo que o que vai acontecer de agora para frente vai ser uma priorização da eficiência do serviço a ser prestado em detrimento ao seu modelo de prestação. Os municípios já começaram a se mobilizar para a elaboração de seus estudos de modelagem, muitos deles financiados por programas de apoio. Nesse sentido, uma possibilidade forte que se sinaliza é uma remodelagem das companhias estaduais com uma forte aproximação aos modelos de parceria público-privada. Isso poderia abrir uma nova possibilidade de mercado às companhias, bem como possibilitará uma flexibilidade dos modelos de gestão a serem definidos pelos municípios. Ou seja, mais uma vez, os tomadores de decisão, principalmente os gestores municipais e, em parte, os estaduais, terão um papel determinante para o avanço ou não dos serviços de saneamento básico no país. É bem verdade que temos que levar em consideração a natureza heterogênea das demandas do nosso país, bem como a capacidade técnica dos municípios, que em larga escala é bem deficiente. Isso, sem dúvida, será um dos principais entraves para o avanço do setor, haja vista a necessidade de condução pelas administrações públicas de estudos de elevada complexidade. Com isso, enxerga a necessidade de um maior investimento em programas de apoio técnico, seja pela União ou pelos estados. Finalizando os principais pilares norteadores do novo marco legal, falei inicialmente das metas para universalização, em seguida da normatização regulatória pela ANA, na sequência sobre os contratos de concessão feitos por licitação e agora vou fechar com o tema da prestação regionalizada. Esse também é um pilar relevante da lei e que tem na sua essência algumas arestas ainda a serem regulamentadas. A ideia de se incentivar uma regionalização dos serviços nasceu do questionamento de que, se as companhias estaduais fossem reduzidas, o subsídio cruzado estaria comprometido, prejudicando então os municípios de menor porte e com sistemas economicamente e financeiramente inviáveis de serem implantados e operados. Isso, portanto, iria comprometer a própria universalização dos serviços. Intrínseco a esse tema é a questão da titularidade dos serviços. O novo marco legal tenta minimizar as divergências legais e pacificar a questão ao trazer os conceitos da Lei 1389 de 2015, o chamado Estatuto da Metrópole, para dentro da Lei 11.445. Na nova redação do artigo 8º, o novo marco define claramente que o titular dos serviços são os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local, e o Estado em conjunto com os municípios que compartilham as unidades, no caso de interesse comum. As definições de interesse local e interesse comum estão no Estatuto da Metrópole e agora na revisão da Lei 11.445. Teoricamente, espera-se que essas definições irão finalmente pacificar a questão da titularidade, mas na prática não resta dúvidas que ainda existem possibilidades de questionamento sobre o que de fato é interesse local ou comum. Portanto, o setor ainda vai ter que conviver com essas indefinições jurídicas por algum tempo. Fechando esse parênteses sobre a titularidade, a regionalização de municípios e sistemas não é uma novidade. O que a lei traz de inovador são os incentivos para tal e a sua forma de operacionalizar, digamos assim. Na nova redação do artigo 3º da lei, está disposto o conceito de prestação regionalizada, podendo ser estruturada em
região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, todos esses nos termos do Estatuto da Metrópole, ou uma unidade regional de saneamento básico que deverá ser instituída pelos estados, mediante lei ordinária. Essa unidade vai ser constituída por um agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, ou então estruturada em blocos de referência, que serão estabelecidos pela própria União. Perceba então que os estados têm agora essa nova competência de estruturação dos blocos. E nesse novo contexto, como que vão ficar os municípios, que constitucionalmente são os titulares dos serviços quando de interesse local? A lei estabelece no novo artigo 8º-A da 11445 que é facultativa a adesão dos titulares às formas de prestação regionalizada. Isso é muito claro, pois não poderia ser de outra forma, já que iria ferir a sua responsabilidade de organizar os serviços de saneamento. Se, por um lado, o novo marco não fere a Constituição e preserva a autonomia dos municípios, por outro lado, de maneira muito contundente, incentiva a participação dos municípios na prestação regionalizada. Esse incentivo é reflexo de uma série de benefícios dados ao município, caso ele adote a forma de prestação regionalizada. Podem ser citados a flexibilização do prazo para atendimento à meta da universalização, priorização para alocação de recursos federais, bem como para apoio técnico para modelagem dos seus serviços. Além disso, o novo marco traz como princípio da lei o inciso 14 do artigo 2º, a prestação regionalizada dos serviços com vistas a ganhos de escala. Ora, será que de fato essa prestação regionalizada deveria ser tratada de fato como um princípio da lei? Coloco essa questão porque a competência de estruturação dos blocos passa a ser do Estado. E mesmo sendo facultada a adesão dos municípios a esses blocos, existem fatores políticos e financeiros que podem acabar condicionando a decisão dos mesmos. Se, por um lado, o incentivo à regionalização é benéfico, no sentido de ganho de escala e subsídios cruzados, e acredito que é uma excelente possibilidade para o nosso país, por outro lado, não pode virar uma regra única, tanto pela autonomia dos municípios, quanto pelas características heterogêneas, físicas, socioeconômicas e políticas entre as regiões do nosso país. Portanto, a forma de regionalização dos serviços a ser definida pelos estados deve ser bastante discutida e avaliados todos os critérios técnicos, políticos e socioeconômicos. Mais uma vez, temos que ver como que será na prática a mobilização do setor para que isso ocorra. Fechamos então os principais pilares do novo marco legal do saneamento básico. Naturalmente que seria impossível trazer aqui todas as suas particularidades, que diria que são muitas e que ainda deverão ser bastante discutidas. Nesse sentido, quais são os próximos passos? O Comitê Interministerial está em formação, a Lei 1426 vai ser regulamentada, a ANA deve se estruturar, os estados devem iniciar os seus estudos e os municípios devem se mobilizar no sentido de capacitarem e para entender o novo cenário complexo que se configura no país. Sendo bastante realista, entendo que são muitas as dificuldades institucionais que deverão ser debatidas e entendidas por todos os envolvidos do setor do saneamento. A tarefa de universalização não é fácil e a meta estabelecida é um dos grandes desafios que o país tem pela frente. Ainda existem muitas indefinições do novo marco legal. Pude apresentar algumas ao longo dessa série e também muitas dúvidas de como vai ser a sua implementação. Tentando enxergar por um lado um pouco mais otimista e esperançoso, é necessário que seja feito um pacto entre todos os envolvidos, visando tão somente a busca à universalização e eficiência da prestação dos serviços.
É claro que isso vai exigir bastante do setor. Se não houver uma mobilização no sentido de avançar de forma propositiva e construtiva, as chances do país se esbarrar em mais uma estagnação serão muito grandes. Vou fechar aqui essas reflexões sobre o novo marco legal do saneamento básico. Espero ter contribuído de alguma forma e me mantenho à disposição para comentários e críticas. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.